Olá pessoal, vamos para a aula 459, força magnética sobre cargas elétricas imersas em um campo magnético. Bom, agora, ao invés de um fio que circula corrente imerso num campo, nós vamos jogar uma carga elétrica no interior de um campo magnético. Bom, podem ser cargas positivas ou cargas negativas. Só não pode ser neutro, porque neutro não tem carga. Então, algo positivo ou algo negativo. Um próton, um elétron, uma partícula beta, uma partícula alfa, um pósitron. Essas partículas, tá? Alfa, beta, pósitron, nós vamos ver depois lá na física nuclear. Mas, se atirarem uma partícula e tu souber o sinal dela, positivo ou negativo, já vale o que nós estamos falando aqui. Bom, o que nós temos primeiramente? Nós vamos analisar primeiramente o vetor força magnética. Vetor, para onde ele aponta, direção e sentido, e depois nós vamos analisar o módulo, a intensidade dessa força magnética sobre essa carga. Bom, a carga positiva, quando lançada no interior de um campo, por que ela sofre força magnética? Primeiro vamos entender isso. Não só corrente elétrica cria campo, como qualquer carga em movimento cria campo magnético. Não é só corrente. Vamos lembrar que, na verdade, a corrente elétrica convencional é como se tivessem, né, cargas positivas se movimentando na mesma direção e sentido dessa corrente. Mesmo que a gente saiba que, na realidade, são cargas negativas em um fio condutor, que se movem no sentido contrário ao adotado por convenção. Então vamos lembrar, o sentido da corrente é o mesmo sentido que cargas positivas teriam lá dentro, se fossem positivas, é que não é, né? Na verdade são negativas, são elétrons livres, no sentido contrário ao da corrente, porque sempre aparece nas questões é a corrente convencional, essa daqui. Então o que nós vamos ter agora? Se nós, lembra a regra da aula passada? Como é que eram as regras para definir a direção e sentido da força magnética? Era a regra FBI, lembra, com a mão esquerda, ou a regra do tapa. A regra do tapa é, esse dedo é corrente, qual corrente? A convencional, sempre a convencional. Campo e a palma é o tapa. Então aqui, o que nós vamos fazer? Quando nós tivermos cargas positivas, beleza, bem fácil. Por que é bem fácil? Porque o mesmo sentido do movimento de cargas positivas é o sentido da corrente convencional. Então, esse dedo, ó, F, B, I. O sentido desse I é o mesmo sentido das cargas positivas. Aqui é a mesma coisa. O que nós temos? Corrente, campo e o tapa. Ao invés de corrente, é o movimento, é a velocidade das cargas positivas. E se for negativa? Ou se for negativa, ou tu inverte o sentido do movimento, ou no final tu inverte o sentido da força. Tem que inverter uma vez alguma das grandezas. Tá? Então, por exemplo, a carga está indo negativa, está indo para baixo. É idêntico o efeito de uma positiva estar indo para cima. Então, basta inverter o sentido da velocidade, ou, se preferir, mantém o sentido da velocidade negativa e inverte a força. Já vou te mostrar isso aí. Então, olhem só. Eu tenho aqui nesse exemplo um campo magnético para a direita e uma velocidade na diagonal. Então, olha o que eu faço. Campo para a direita. Esses dedos aqui é campo. Então, campo para a direita. A velocidade não está para cima, ela está na diagonal. Mas então eu ponho o dedo um pouquinho aqui assim e olha o tapa que eu vou dar. Olha o tapa que eu vou dar. O tapa que eu vou dar será para dentro, ó, tá vendo? Tapa para dentro. Então daí, a força magnética sobre essa carga positiva é penetrando o plano do quadro. Se fosse negativa, qual o inverso sentido de para dentro? Seria para fora. Tá? Então, basta se for negativa, escreve aí isso, é importante. Importante.
cargas negativas, o que eu vou fazer? Inverte. Ou alguns memorizam, se for carga negativa, a regra do tapa, ao invés de dar tapa com a mão, a parte de dentro, eu dou com a parte de fora da mão. Poderia ser também, tá? Aí tu ia vir aqui, ia fazer a regra e o tapa para fora do plano do quadro. Mas eu quero fazer com a dos 3 dedos. Eu prefiro. Beleza. A dos 3 dedos, tu vai fazer aqui, ó. Olha aqui. Campo para a direita, olha lá a velocidade na diagonal, olha o dedinho lá que sobrou, olha lá, ó, para dentro, ó. Negativo, inverte esse dedo para fora. Daqui a pouco a gente treina um pouquinho mais essa regra, mas é a mesma coisa que aquela aula passada, que nós fazíamos a regra do tapa ou da mão. Para a corrente, é a mesma positiva, só tem que se ligar. Negativa, inverte a regra. Tá? Agora, o módulo, pessoal, a intensidade da força magnética. Já sabemos que no sistema internacional a unidade de força é o Newton, um símbolo, um N maiúsculo. Velocidade, a velocidade com que essa partícula entra é, olha aqui, metros por segundo no sistema internacional. Carga em Coulomb e campo magnético em Tesla, tá? Que é um T maiúsculo. Teta, novamente, o que era o teta? Era o ângulo entre a corrente, sentido da corrente que o fio está circulando, e o campo. Aqui quem está fazendo o papel da corrente é a carga positiva. Então, é o ângulo, o que é o teta? Ângulo entre 2 vetores. Entre V, ó, a velocidade está aqui, e o B, entre V e B. Não vamos esquecer, pessoal, a mesma situação que ocorreu com o fio vai ocorrer com a carga. Depois, na próxima aula, nós veremos isso. Se a carga, por acaso, estiver se movimentando paralelamente ao campo, ou seja, se o campo está para a direita e a carga vai para a direita ou para a esquerda, se o θ for 0 graus ou o θ for 180 graus, nessas duas situações especiais aqui, nós não teremos força magnética. Apesar de ter carga, apesar de ter movimento, apesar de ter campo, não há força magnética porque não há interação entre os campos. Tá? A força, vamos lembrar, força surge por causa da interação de 2 campos. Quais? Um campo que já está pronto e um campo que a própria carga cria ao redor dela. Tem 2 campos. Eu não estou aqui desenhando o campo magnético ao redor da carguinha em movimento. Toda carga em movimento cria campo magnético ao redor. Esse campo pode interagir com esse outro campo. A interação de 2 campos é que gera a força. Tá? Então está aqui a força magnética 0. Porque nessa situação especial, os campos não interagem, não há força magnética nessa situação especial. Bom, então aqui já falei, ó, tudo que valia para a corrente convencional vale para movimento de cargas positivas. Negativa é só inverter. Vamos testar a regra da mão direita, porque isso aqui é bem importante. Agora, aplicando a teoria, escolhi 3 testes, são 6, né? Escolhi 3 deles. Olha aqui, campo magnético para dentro, a carga é positiva, beleza? Então a regra é normal, e a velocidade é para a direita. Então olha aqui, ó, olha a regra do tapa. Campo, corrente ou movimento de cargas positivas. Ali é o movimento de carga positiva. Então olha aqui, o que nós temos? O campo é para dentro, penetrando. Então eu vou botar, olha ali, os dedos para dentro. Velocidade para a direita, ó, o tapa, para cima. Como a carga é positiva, então a regra que força magnética aponta para cima. Daí, fácil, né? É só ajeitar 2 dedos e o terceiro dedo se ajeita de acordo com a regra. Agora, eu quero fazer com os 3 dedos. Pode fazer, ó. F, B, I. Então, o B é esse dedo e o I é esse. Só que o I é o movimento de cargas positivas. Então, B para dentro, ó, B para dentro, penetrando no plano 4, velocidade para a direita e ó, o dedo da força para cima. Fechou. Aí tu escolhe a regra, vou deixar para tu escolheres. Tá? Agora, cuida aqui. Olha esse item E. A carga é negativa, Q menor que 0. Então tem que inverter a regra. Inverter alguma coisa. Vamos lá.
O campo é para a direita e a velocidade é para fora. Então, velocidade, ó, olha como é que eu posso fazer. Esse dedo é corrente ou um movimento de positivas. Esse é campo e o tapa é a força. Então, ou eu faço a regra certinho, ó, velocidade para fora, campo para a direita, e dou o tapa com o lado contrário, ou seja, ao invés de dar o tapa para baixo, eu dou o tapa para cima, e a força magnética será para cima. Ou eu já inverto no início, ao invés de botar a velocidade para fora, eu ponho a velocidade para dentro e dou um tapa. Eu tenho que inverter uma vez só, não vai inverter duas, né? Ou tu inverte, então, o sentido do movimento, para virar isso, e faz a regra normal, ou tu faz a regra normal, aqui ó, campo, velocidade para fora, e o tapa tu inverte ó, o sentido da colar de fora da mão. Ou aqui, tá? Como é que nós vamos fazer? Olha aqui, campo, F, B, I. Então, B para a direita, velocidade, olha aqui, ó, para fora, ó, velocidade, campo para a direita, sobrou força para baixo. Mas como é negativa, o que eu vou fazer? Inverto e vai dar força para cima. Ah, cuida bem, se tiver que voltar o vídeo para ir para olhar certinho como fica com a mão, volta porque isso é uma coisa importante. Aqui, velocidade numa diagonal, campo para dentro, carga positiva. Então, campo para dentro, velocidade na diagonal, ó o tapa com a palma da mão. Por que com a palma? Por que a regra como está? Porque a carga é positiva. Então, está lá a força magnética perpendicular, velocidade e força. Tá? Bom, agora vamos fazer com os três dedos. Campo para dentro, campo penetrando a página, velocidade na diagonal, olha o sentido da força. Tá? A força, ela sempre estará perpendicular ao plano, ó, tem um plano da velocidade e do campo. A velocidade até pode ser diagonal aqui ao campo, mas a força sempre é perpendicular a esse plano, sempre será. Tá? Só que tem que cuidar, que às vezes não tem força, que quando a carga é paralela, que nós vamos detalhar isso aí na próxima aula, tá? Então tá aqui, direção e sentido da força magnética, importante a regra agora do tapa, né, que é com a mão direita, ou da mão esquerda, do FBI, para cargas positivas, inverte se for negativa, memoriza, não tem saída. QVB seno θ, VBQ seno θ, tá? Tem até uns macetezinhos aí que eu não falo na aula lá na minha aula de cursinho lá, que é um pouco. Lá eu falo, né? Aqui tem gente que pode ficar chateado. Então eu não vou fazer muita brincadeira aqui, mas aqui tem macetes aí, né? Pra gente memorizar. Inventa teu macete que é mais legal até, tá? Que daí tu vai memorizar bem. Então essa aula, ela tá encerrada, uma aula que fala do modo da força magnética em cargas, tá? O modo, direção e sentido, e na próxima aula nós vamos ver algumas situações especiais que envolvem aí, então, a força magnética. Aquele abraço!